Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir isso aqui. Você que faz parte aí de um midotado, dotado de midote, que tem ouvido as nossas informações através, do nosso conhecimento, ao qual temos recebido aqui. A única coisa que eu sei fazer de bom, agora, no momento, é ser o máximo sincero com você diante do meu coração. Eu acho que isso você também saberia fazer. Ser sincero, ter um coração sincero, um coração, como eles dizem, puro, sabe? Um coração honesto, um coração justo, verdadeiro, você entendeu? Eu acho que a única coisa que a gente pode realmente ser aqui, de fato, o poder de transformação aqui para o humano ligado, mesmo que seja alienígena, o que for, ele é pequeno, cara. Nós somos pequenos. O nosso poder aqui é mínimo, sabe? O único poder que nós temos realmente, é de consciência por termos um coração realmente puro, um coração limpo de dogmas político-religioso, o que é difícil de sair. Mas o que eu sei fazer de melhor é ser sincero, é ser aberto com vocês, é abrir o meu coração diante daquilo que eu sinto. Por isso que esse grupo aqui chama-se os midotados, ou seja, os dotados de midot. Midot é sentimento em hebraico, ou sentimentos no plural. Midá é sentimento no singular. Midá que nega de midá. Essa é a única lei que existe. A única lei que existe para um alienígena é só essa. Me dá que nega de me dar. O que seria isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer em português o seguinte: sentimento por sentimento, ou medida por medida. Tá? Mas que medida seria essa? Sentimento. Ou seja, aquilo que você fizer sentir será sentido por você. Isso é um bate e volta, é um retorno daquilo que você dá. Não adianta você tentar se passar por uma coisa que você não é. Isso não funciona, você entendeu? Ele pode funcionar no início porque as pessoas não sabem quem você é. Elas não conhecem o seu coração de verdade, elas não sabem quem realmente você é. Mas no início se passa bem. Mas depois não dá para esconder a sua natureza, deu para entender? A religião, ela consegue esconder isso por um tempo, fazendo um fake, uma ilusão. E a pessoa tem que fazer muito esforço para manter isso de pé. Você entendeu? Aí vira depressão. Porque a hora que começa a descer, vai realmente para o buraco. Porque a pessoa é aquilo, e aqueles que estão no governo, que tem realmente o poder de governar sobre a Terra, tá? Que são os elementares, tá? Eles não permitem que isso vá por muito tempo. Então, ele vai por um determinado tempo, deixando você plantar a sua ilusão, a sua mentira. Depois que você plantou, que está tudo bonitinho, está tudo acertadinho, que você acha que está no top, chegou lá no seu patamar, certo? Quando você chega lá, aí vem a descida, porque você não é aquilo e não pode ficar com a mentira. Deu para você entender? Acho que isso está claro para todo mundo. Acho que não tem mistério ouvir um negócio desse. É ou não é? Vamos ser sinceros, gente. Sinceridade, gente. Nós somos humanos, nós precisamos amar o que nós somos. Nós precisamos nos unir por aquilo que nós somos. Perder essa separação que a religião trouxe em forma de salvação. Você entendeu? Ela separou a gente em três partes, cara. A religião, tem três religiões predominantes nesse planeta. Essas três religiões foram elaboradas justamente para separar a nossa humanidade, cara. Nós precisamos retornar. E tudo que eu tenho visto hoje, que eu tenho percebido e sentido, e olha que não é pouca coisa que eu tenho sentido não, viu, gente? É sério mesmo. Muita coisa. Olha, eu gostaria de poder expressar tudo que eu sinto diante daquilo que eu vejo e passo. Não é fácil, cara.
Não é fácil você ver tudo isso e estar, digamos, de mãos e pés atados. Por quê? Porque a resolução é deles, não é nossa. Eles, aqueles que têm o governo na mão de verdade da terra, têm que tomar uma atitude. Sabe por quê? Porque o que eu tenho aprendido, tá? E eu estou passando o que eu tenho aprendido e sentido, é que os governantes, os elementares, os 4 elementares, os 4 grandes elementares que criaram, que conjunto fizeram o universo, tá? Mas tem um, claro, né? Aquele que nasce primeiro é o primogênito, né? Então aquele que nasce primeiro da criação, certo? Eu estou falando aqui do Criador primordial, aquele que criou todas as coisas, que ele não erra. Ele não erra. Você erra. Toda a criação é passiva de erro, justamente para não ser ele. Porque ele é o único que não erra, mas ele deixa a gente errar para a gente entender que tem que ir até ele para acertar. Deu para você entender? Então ele se exalta na nossa ignorância, no nosso erro. A gente precisa dele, e é isso que eu tenho passado. Eu não tenho com que ninguém, eu não posso contar com ninguém, cara. Eles estão me tirando todo o acesso humano. E eu não estou também querendo não, porque eu já percebi que o humano como eu, ele precisa, como eu, de ajuda superior. Deu para você entender? Do Altíssimo. Eu estou falando do Altíssimo, do Criador primordial. Ele não erra, ele é perfeito. Então, se ele é perfeito, presta atenção, gente. Escuta o que eu estou dizendo, com o coração. Ele é perfeito e criou, permitiu que uma criação dele criasse a nossa humanidade. E nós fomos criados aonde? Aonde nós passamos a existir, não importa qual foi o motivo que disseram para você, não interessa o que disseram para você, porque eu já vi que isso aqui é uma balbúrdia de mentiras, engano tão grande que, olha, dá até nojo de comentar. Mas vamos colocar assim, aquele que permitiu você ser criado por uma das suas criações. Essa criação criou a gente aonde? Aqui na Terra, aqui. E depois de sermos criados, dizem até na Bíblia aí que ele se arrependeu de ter feito. Então, o Deus, não o Criador, tá? Não estou falando do Criador primordial, não. Daquele que se tornou para nós uma divindade. Aí, outros também se tornaram e viraram um monte de deuses aí, se exaltando como Criador. Claro, criaram e passaram a ser deuses da sua criação. Né? Vamos dizer que seria uma coisa justa no início, porque ele queria proteger o que é dele. Então, por isso, nós temos 12 signos separados. Cada um foi criado e foi estabelecido uma vida em particular lá nele. Por isso é que são reconhecidos por signos. Deu para você entender? Então é uma forma de conhecer da onde aquela alma vem aqui de volta. Ela vem de lá, ela está vindo de lá. Então ela é de lá. Ela é nativa daquele lugar. Então são 12 signos de 12 almas que nascem na Terra para um objetivo. Qual? Aí é que é o problema, né? Qual o objetivo? Unir, cara, e trazer de volta a vida nossa aqui. Esse é o nosso planeta, cara, tão desejado por alienígenas que tem ódio. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Que tem ódio da nossa criação, né, Enlil? Eles têm ódio, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, menores que eles, mas com capacidade de ter todo o conhecimento para trabalhar para eles. O problema é que nós vimos que podíamos ser livres. Deu para você entender? Porque a Terra, digamos que é nossa de nascença. A Terra é nossa, nós nascemos aqui, então nós somos povos terráqueos. Nós pertencemos à Terra, mas é sério, olha como é que a humanidade se encontra hoje para ela receber a Terra. Não dá. Por quê? Porque eles fizeram questão de não entregar a Terra para nós, dividindo ela por dogmas político-religioso. Deu para você entender? Então eles criam vários estados, criam vários países, põem seus governantes baseados na sua consciência, e, baseado nela, ele entrega o seu governo para fazer o quê?
para fazer separação da nossa humanidade, criar guerras entre nós mesmos. Você entende? Mas só que quem está criando guerra, isso é que as pessoas não sabem, não é humano, cara. Ele detesta a humanidade e gosta que nós entremos em conflito, em brigas, em destruição, ao invés de haver união. Gente, é difícil, é sério, é difícil entender isso. A sua religião te impede de entender isso e diz para você que a única solução para você é morrer e receber um céu. Ou seja, você é um mercenário que não abre mão do que você recebeu de proposta para matar o resto. Olha, tem seres aí que não é humano, que estão pregando nas suas sinagogas de Satanás, que são as igrejas, sinagogas mesmo, né? Sinagogas mesmo, templos, né? Mesquitas, estão pregando lá dentro que o dragão é mau, que o dragão é o perverso, que a justiça, na verdade, do rigor que ela traz para nós, para tirar essa religião de dentro do nosso coração, é mal. Por quê? Porque ele quer preservar aquilo que ele tem, ele não quer perder a religião, porque a religião sustenta a vida dele. Gente, é difícil entender isso, cara. Não é possível que só eu vejo isso, não é possível, cara. Será que não tem mais gente inteligente que vê um negócio desse? O que nós precisamos fazer, então? Ou precisaríamos fazer? Unir, cara. Unir é difícil, porque por causa dos dogmas, por causa da política, por causa da religião. Você entendeu o que foi feito de separação? Três partes. Dogma, coloca um dogma como uma religião. Digamos, vamos colocar aqui, só para a gente entender, simplificar. Coloque o dogma como a religião judaica, que é a primeira religião a que saiu. Depois você coloca a política como o islamismo, que é a segunda religião que saiu. E depois você coloca a religião propriamente dita como forma de salvação e entrega pacífica à morte, ou, quando não é pacífica, brigando e matando o seu próprio irmão, o cristianismo, a Roma. Deu para você captar um pouco? Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Esse pessoal, esses aliens que querem o nosso planeta, porque se você não sabe, aqui é um paraíso, cara. Aqui tem essa abundância de seres, de insetos, de diversidade. Eles vêm aqui para passar uma experiência material na nossa Terra, se você não sabia. E eles gostam de aprender, cara. Aprender com o quê? Com a formiga, por exemplo. E uma das coisas, por incrível que pareça, é sério, essa noite, por isso eu estou falando isso com você, eu senti uma experiência que eu tive no passado, mas bem passado mesmo. Eu era moleque, não tinha nenhuma consciência da realidade existencial. Eu brincava com as formigas, principalmente as saúvas, que muitas pessoas fazem isso, põem elas para brigar. Isso foi uma forma de eu também entender o que eles fazem com a gente. Como que eu fazia isso? Gente, eu me arrependo, porque é a única coisa que eu posso fazer hoje, no momento, e eu vou explicar para você que tinha uma outra coisa que eu poderia fazer. Isso também me ensinaram essa noite, mas isso não está ao meu alcance. Isso não está ao meu alcance, mas existe uma forma de consertar isso que eu fiz, mesmo que seja com uma formiguinha. Preste atenção. É extraordinário entender isso. Olha só, eu brincava, quando era pequeno, com as formigas de botar elas para brigar. O que eu fazia? Eu tirava as antenas delas, porque sem antena, ela não reconhece a sua própria espécie, o seu próprio ninho, a sua própria irmandade, deu para você entender? Ela pertence ao mesmo formigueiro e elas nunca jamais brigariam porque tem o mesmo feromônio e tal. Elas se reconhecem pelas antenas que elas carregam. Ou vocês não sabiam disso?
Acho que vocês sabiam disso. Isso não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa bem simples de entender. Você tirando as antenas dela, e era isso, infelizmente, que eu fazia sem nenhuma consciência, e eu me arrependo disso e gostaria de até poder consertar isso. Só para você ter ideia, o nível que eles têm de conhecimento e de ensino para a gente. Só para você ter ideia. Que isso não é uma coisa boa, cara, de se fazer, porque nós estragamos o nosso próprio mundo que foi feito por um criador primordial, que fez todas as coisas. Você não é capaz de criar uma formiga, cara. Então ela não pertence a mim, então por que eu fiz isso com ela? Pelo prazer de ver ela fazendo uma coisa que eu queria, e ela não era capaz de fazer porque ela se reconhecia. Então eu tinha que tirar o reconhecimento delas para fazer elas fazerem o que eu queria. O que eu queria? Que elas brigassem. Que elas uma tirasse a cabeça da outra, brigassem e se pegassem. Olha para você ver, cara. Não dá para entender muita coisa com isso? Só reflita comigo, reflita, cara, porque é isso que eu tenho feito. E ao refletir, segundo o ensino que eu tenho recebido, a única coisa que eu posso fazer de bom é ser sincero com vocês. Sinceridade, cara, abrir o coração, sabe? Esse negócio de abrir o coração. Cara, isso é bom, cara, isso é bom. Só que o problema é com quem você abre. Você não tem como confiança com as pessoas. Infelizmente, você não sabe que às vezes aquele que você está se abrindo não é um humano que te ama. Ele te odeia e quer só saber o que você quer para pegar pelas costas. Deu para você entender o problema de confiar nas pessoas? Você tem que saber que alguém é realmente sincero, ou seja, sincera. É justo, o problema é você também entender o que é justiça por causa da santidade. Terceiro, verdade, você tem que saber que o que ele está falando é verdade, ele não está mentindo. E quarto, que ele é honesto, cara. Honestidade é uma coisa que também não se acha por aqui, porque o interesse deles é tirar aquilo que é nosso. Ou seja, eles não concordam da gente ter um paraíso desse e eles não terem. Inveja, foi a palavra sentimental que eu consegui encontrar para distinguir esses tipos de aliens que estão aqui. Inveja, eles querem o que é nosso, mas não lhes é dado. Por quê? Porque isso é nosso, não é deles. Você não pode dar o que é dos outros para alguém se pertence a alguém, deu para você entender? A outro alguém. Você só pode dar o que é seu. A terra não pertence a eles, mas eles querem que ela pertença para eles fazerem o que quiserem. E isso eles só conseguem com a destruição. Então presta atenção o que foi que aconteceu. Eu tirava as antenas da formiga e botava elas para brigar, tadinha. E elas brigavam mesmo, até uma arrancar a cabeça da outra. Olha que maldade. É maldade, eu confesso que eu fiz isso. Na minha ignorância. Mas eu aprendi. Me arrependi, cara, de mexer com uma formiga. Só que você já viu a formiga como é que ela é tratada por nós? Nós não andamos olhando se pisamos em digamos uma saúva que é uma maior, né? Porque as outras pequenininhas a gente nem sequer enxerga. Então elas não valem muita coisa pra gente. A gente passa por cima delas como um nada. Elas não são úteis pra gente. Deu pra você entender? A utilidade dela é zero. A gente pisa nelas como um nada. É assim que eu me senti ontem à noite, pisado, cara, como um nada. Você acredita nisso? Pisado como um nada, como uma formiguinha, num planeta que é meu, que eu só posso viver aqui nele. Rapaz, você não faz ideia do sentimento que bateu dentro de mim. Eu quis voltar ao passado e devolver aquela formiga a sua antena. Só que eu não tenho esse poder, você entende? Só o Criador poderia, no caso, se ele quisesse, devolver a antena para a formiga. Mas eu já fiz uma ação. Essa ação está registrada no passado. Concorda comigo? Ela está registrada e eu estou confessando ela para vocês porque vocês não sabiam. Se eu não contasse, eu estava sozinho brincando com elas. Quer dizer, eu acho que nem quem estava, acho que não tinha ninguém comigo. Eu brincava sozinho mesmo. Né? E eu fiz isso. Então, quer dizer, isso ficou no meu passado, guardado para mim. Mas é uma coisa que, por incrível que pareça, é pequeno, mas me incomodou ao saber da grandiosidade que é esse planeta que nós vivemos e o quão responsáveis nós somos por ele, cara, por ele inteiro, pela água, pela terra, pelo ar, cara. Nós somos responsáveis, mas quem liga para isso? Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí, cara. Até agora não encontrei ninguém para se unir de verdade e fazermos alguma coisa. De verdade, não é de boca, não, de ficar falando, não. Vamos fazer mesmo. Vamos agir.
Vamos tomar uma atitude. Tem o que a gente fazer. Eu sei o que fazer, mas eu estou impedido. Eu não tenho essa condição de fazer. Deu para você entender? Eu queria ter a condição de fazer e gente capacitada para ir fazer comigo. Mas não tenho encontrado. E eu não posso fazer o que não deixam eu fazer. Deu para você entender? Esse planeta não é só meu. É nosso, cara. Nós tínhamos que nos unir para fazer uma coisa só. Libertar, trazer de volta. Um monte de coisa que a gente podia fazer que eles já me disseram que a gente pode. Mas como? Mas vamos voltar aqui. Rapaz, outra coisa que eles me mostraram é que depois que eu tirava a antena da formiguinha, tadinha, e a gente não liga para elas mesmas, a gente pisa nelas como um nada, e é o que eu tenho me sentido. É claro, a gente me dá que é nega de me dar, entendeu? Medida por medida, sentimento por sentimento. Então eu percebi que aquilo que eu fiz, hoje eu estou sentindo. Parece assim uma loucura, mas cara, eu estou sentindo o que a formiguinha sentiu quando eu fiz isso por ela. Por quê? Porque uma venceu a outra, arrancou a cabeça da outra, aquela que venceu continuou viva. Ela foi largada para lá, porque ela já fez o trabalho que eu queria que ela fizesse, segundo a minha vontade. Claro que uma vontade macabra, mas foi feito, tá? Aí aquela morreu, pronto, menos mal para ela, vamos dizer assim, né? Mas ela morreu, ela deixou a sua existência e a sua caminhada na Terra. Vamos dizer que para ela seja um dos menores problemas. Porque hoje em dia, para as pessoas, a morte é a solução. Então, ele morrer, as pessoas dizem, está melhor do que nós, não é assim? Bom, aparentemente. Mas vamos ficar aqui na analogia da formiga. Aquela que ficou, ela ficou desnorteada, andando pelo mundo dela ali, sem saber mais onde era o buraco dela, quem era a família dela e como ela viveria dali para frente, porque toda a ligação dela de consciência foi tirada, que eram as antenas de ligação que ela tinha com o mundo. Deu para você entender o quão cruel uma coisa dessa? Para a formiga, tá? Coisa que você não liga. Você não tem ligação com isso. Você não se preocupa com a formiga. É só uma formiga, não é mesmo? Mas eu senti uma coisa que eu acho que poucas pessoas sentem. Amor por um ser existencial, mesmo que seja pequeno, aqui. Deu para você entender um negócio desse? É um negócio assim que é indescritível para muitas pessoas, porque elas são tão arrogantes, tão superioras, que aí você chutou o balde mesmo da consciência dela, porque é muito pequeno para ela entender o processo de uma formiga. Deu para você entender? É só uma formiga entre milhões e milhares de formigas. Mas não, cara. Eles não veem assim. Isso eu entendi, cara, e tenho entendido. Eles não veem assim. Tudo é muito importante para eles aqui. Isso é um planeta que eles não têm. Você entendeu? É um planeta que eles querem vir morar com a gente, querem compartilhar com a gente o seu conhecimento, querem nos dar para a gente tudo de bom e do melhor, cara. Mas como que eles vão fazer um negócio desse com a gente tratando a nossa humanidade e até os nossos inquilinos, vamos colocar assim, da Terra, insetos e tudo mais, animais, da forma que a gente trata, cara? Você entendeu? Eles me mostraram isso. Rapaz, eu pude ver a formiga andando igual barata tonta, vamos colocar assim, já era uma formiga tonta, andando para lá e para cá, esperando agora a morte chegar, porque não tem outra opção para ela, ela não sabe mais de nada. Perdeu toda a conexão do saber que ela tinha. Não é triste, cara? Rapaz, eu fiquei assim, desesperado no coração por aquilo que eu fiz. E eu desejei voltar. Sabe aquela hora que você deseja voltar no passado para acertar aquilo que fez? Porque você vê que fez merda? Pois é, cara. Eu fiz uma merda com uma formiga. Imagina o que a gente faz com outro ser humano. Não é mesmo? Mas vamos deixar o estado de um superior tão grande como a gente por uma formiguinha. Então, o que aconteceu? Eu pensei comigo, falei, poxa, gente, falando com eles, né? Falei, poxa, gente, não tem jeito de consertar um negócio desse mais, não? É claro que ela já morreu faz muitos anos, né? A formiga não tem um tempo de vida tão longo quanto a gente, mas até ela falecer, até ela deixar a experiência dela nessa terra, foi, assim, traumática. Eu imagino que foi uma experiência, assim, devastadora para ela, porque ela perdeu toda e qualquer ligação e conexão. Ela não sabia mais o que fazer, todo mundo passou a ser inimigo dela. Até o da sua própria espécie e da sua própria casa. Imagina isso, cara.
Eu fiquei assim, querendo acertar as contas, mas aí eu pensei assim, pô, se eu pudesse voltar no passado, eu é, devolveria. Olha, o primeiro pensamento foi, eu devolveria a antena para ela. Aí depois me falaram assim, mas você por acaso é criador? Primeiro você fez uma coisa que não devia. Eu falei, tá certo, verdade. Fiz uma coisa que eu não devia, tá? Você tem razão. E agora você quer ser aquele que você não é, um criador do universo? Eu falei, puxa vida, eu estou querendo ser ele, agora piorou mais ainda, né? Agora eu estou querendo ser ele, na sua infinita grandeza de consciência, porque tudo que é feito aqui, todo mundo acha que sabe disso. É ele que faz, ele é o criador de todas as coisas, ele não erra. Quando você não erra, e você que passa a ser um dos criadores dele, começa a ver as outras criações e acha elas melhores do que a sua, quer diminuir ela. Para quê? Para a sua ser a melhor. Essa acaba sendo a intenção. Por quê? Porque as nossas antenas de ligação com o Criador foram arrancadas por dogmas político-religioso. Tiraram as nossas antenas de ligação e com isso nós ficamos sozinhos como barata tontas, fazendo mal para nós mesmos. E culpa de quem? De quem arrancou as nossas antenas, porque são superiores a nós. São superiores, cara. São superiores, não adianta. Imagina a formiga, o que ela pode fazer com você? A não ser se juntar, se ela se juntasse todas elas, mas aí já é um criador que faria um negócio desse. É uma coisa muito superior. Se elas se juntassem e te atacassem, independente, se você. Tipo aquelas pragas do Egito, aí já é um negócio que você entende que é alguém muito superior fazendo. Mas isso não acontece normalmente. Ela não vai te atacar. Uma formiguinha que você fez isso, não vai te atacar. Deu para entender? Ela vai ficar andando como barata tonta até perecer. Mas vamos, aí eu voltando, aí eu falei com eles, poxa, tá certo, eu entendi, eu não posso devolver para ela o que eu tirei dela, é uma coisa que eu não deveria fazer. Então eu gostaria de voltar no tempo, falei com eles assim, gostaria de poder voltar no tempo antes de fazer aquilo, porque aí eu não faria aquilo, porque aí eu já sei o que iria acontecer, porque aí eu já estou num futuro, sabendo de um passado e do porquê eu estaria passando por aquilo no futuro. Deu para você entender? Aí eu teria aprendido, mas aí já é um futuro ao qual o passado já ficou para trás. E aí como é que eu acerto o passado depois de praticado? Tem um jeito, viagem no tempo. Parece brincadeira, mas não é não. Existe maneiras de viajar no tempo. Mas para que eu viajaria no tempo? A pergunta é essa. Para quê? Com qual a intenção? De melhorar a minha situação, porque é isso que muitos fazem aí. Melhorar a sua situação no futuro como se eles pudessem ser o que não são. Então eles têm que tirar quem os atrapalha. Isso ele volta no passado, aquele ponto que ele poderia ter te matado, mata você ou tira a sua conexão, como atirar a antena de uma formiga, e pode voltar ao futuro e você já não está lá mais presente, porque ele destruiu você no passado. Parece meio maluquice, né? Parece. Mas quando você lida com seres altos assim, em conhecimento, que você conheceria como alienígenas, você entende a capacidade que eles têm e a nossa tão pequena de entender algo assim. Mas eu sei que eles podem e fazem isso, tanto que vem ao nosso passado, mas qual é a intenção dele? Qual a intenção? Qual a intenção desses que viajam no passado? Alguns são de melhorar a sua situação, ou seja, são egoístas, egocêntricos, e querem o governo para eles, tirando qualquer um que desse o sinal de atrapalhá-los. Pronto. E outros que estão vindo, esses são excelentes, cara, esses são compassivos, misericordiosos, amáveis e sentem falta da gente. Sentem falta da gente, isso é interessante, sentem falta da gente porque a gente ficou no passado. A gente ficou abandonado no passado como uma barata tonta, como uma formiga sem antena, sem poder ir para o futuro pela condição de consciência que não tinha adquirido. A culpa não era nossa, foi quem tirou a nossa antena, porque é muito superior a nós, é como nós, como é relacionado à formiga, deu para entender? Bom, o que eles estão fazendo? Dando consciência para a gente, porque a única coisa que eles podem fazer é dar consciência para a gente mudar o nosso futuro. Então, o que ele vem fazer? É colocar antes, não, melhor, não é nem colocar, essa não é a palavra,
vir antes de tirarem as nossas antenas e dizer para nós o que eles vão fazer conosco se nós não tomarmos uma atitude juntos, nos unirmos. Preste atenção nisso que eu estou falando com você. A união, ela tem que ser plena em um só coração, abrindo a mente para entender algo superior. Uma terceira opção, ou melhor, uma quarta opção, não é nem terceira, é quarta opção, da qual eles podem, com isso, levar a gente ao futuro pela devolução da consciência realmente primordial a nós, que é de um Criador que tem o controle de todas as coisas e não existe nada errado diante dele, porque ele não erra. A gente sim, mas ele não. Então, se a gente entender que ele não erra, a gente vai procurar entender o que ele está fazendo com aquilo, e ao invés de encontrar ruindade nele, maldade nele, coisa que reprovaríamos como se fôssemos melhor que ele, nós encontraríamos a sua vontade boa e agradável diante daquilo que está sendo apresentado. Não haveria nada de ruim, e sim um melhor a ser alcançado por uma superação de nós mesmos, da ignorância, da pequenez da nossa consciência evolutiva. Deu para entender? Então preste atenção. Aí eu desejei com ele de voltar antes do tempo em que eu faria isso. Mas aí veio aquela coisa, você ao viajar no tempo, você pode naturalmente esquecer, olha só, esquecer do seu futuro, porque você volta ao passado no estado que estava. E aí, como é que faz? Você pode muito bem esquecer e voltar a fazer, porque você vai voltar no tempo em que você faria aquilo. Mas aí entrou uma outra coisa ainda melhor e maior. Você voltaria no tempo como uma sombra dele, não como ele em si, mas como uma sombra dele, tentando mostrar para você, pela ignorância feita pela religião, pelos dogmas e políticas, você tentaria mostrar para ele que ele não precisa fazer isso que ele está fazendo, que é arrancar a antena e a conexão de um inseto, de uma coisa pequenina, que só quer viver, só quer participar da vida existencial nesse planeta, fazendo o seu trabalho diante do seu Criador, o Criador universal, do universo. Deu para entender? A gente precisa ouvir essas sombras do passado, que somos nós no futuro, mas nós somos uma sombra no passado. Deu para você entender? Essa sombra carrega o conhecimento futuro daquilo que você se tornou. Ou melhor, não se tornou, porque muitos nem chegaram ao futuro. Morreram e ficaram no passado e não foram aceitos mais no futuro, porque é para eles prejuízo, pelo sistema que eles quiseram manter, qual foi o sentimento que eu encontrei? Foi inveja. Inveja daquilo que nós somos, porque a Terra é nossa. Nós fomos criados nessa. Eles vieram de fora, encontraram um belo planeta e quiseram aqui se estabelecer. Se estabeleceram, criaram a nossa raça para trabalhar para eles, e para trabalhar para eles, alguns precisavam de conhecimento, porque eles também não queriam fazer nada, queriam ficar sentado, batendo asinhas. Aí fizeram o quê? Fizeram a gente e deram capacidade. O problema foi a capacidade que eles deram para a gente de entender. A gente entendeu o que eles faziam conosco. Esse era o problema. Entendemos que nós fomos desconectados do nosso Criador, passando a eles a ser o único Criador nosso. Aí eles podiam fazer o que queriam da gente, tirar a antena, pisar, tocar fogo, matar, fazer o que quisesse. Nós passamos a ser de propriedade e manipulação deles. Olha para você ver. Gente, a formiga não pertence a mim. Pertence a você? Não pertence a nós. Pertence a um Criador do universo que a criou, coisa que ninguém faz. Bom, ele fez, então a responsabilidade é dele de controlar as pragas, não é mesmo? Que ele mesmo fez. Eu não posso ter esse direito de mexer no que é dele, porque isso não é justo. Sabe o que é justiça? Tem nada a ver com santidade. Justiça. Então, eu tendo consciência,
Eu quero o quê? Falar com ele e não interferir naquilo que é dele, mas eu peço para ele. Então, tudo isso que eu tenho aprendido, eu só estou sendo sincero com vocês, com o sentimento do meu coração. A única coisa que eu posso fazer é abrir o meu coração diante do conhecimento que eu tenho recebido. Deu para você entender? É a única coisa que eu posso é te passar a mesma consciência que eu tenho recebido. E não é humana. E não é humana, diga-se de passagem, porque nós somos pequenos. Temos que considerar isso. Somos pequenos como uma formiga, e eu me senti assim. Então, eu voltando no passado, se eu pudesse voltar ao passado, eu gostaria de voltar como uma sombra, falando comigo mesmo. Olha só que loucura. Falando comigo mesmo a, a não necessidade de fazer isso que eu iria fazer. Explicando para ele, num patamar gigantesco futuro, do que aconteceria comigo se eu fizesse essa pequena coisa que insignificante seria, para mim, naquele momento, tirar a antena de uma formiga e vê-las se destruírem mutuamente. Deu para você entender? Está na hora da gente, agora aqui, num passado antes da destruição, entender o que foi que nos destruiu com a antena que nós temos ainda de ligação. Nós temos uma antena de ligação. Você entendeu? Nós temos uma antena de ligação. E essa antena de ligação, ela foi nos dada com o Criador do universo. Não é o Criador simplesmente criatura que criou você e colocou você para trabalhar para ele como escravo. Não. Aquele que criou todo o universo, as 12 constelações, a das quais eles tentaram e tentam dominar até hoje. Mas para isso, eles ficam visando a Terra, porque a Terra é o único dos 13 planetas, né, porque não são 12, são 13, é o único dos 13 que tem essa diversidade, essa beleza, essa forma de vida inigualável, esse azul bonito, esse verde exuberante, esse sol esplêndido e quente. Você entende isso? Eles querem o nosso planeta, a nossa Terra, porque eles são invejosos. Eles têm inveja da gente. E destruir a gente, quanto mais sofrido for, para eles é um prazer. Eles se sentem bem, porque lá no futuro eles estarão sem a gente. Só que não. Gente, vamos acordar. Vamos acordar, nós todos juntos. Vamos acordar e unir. E ver que não tem política para nos salvar. Não tem religião para nos salvar. Não tem dogmas que nos salvam. Não tem. Tem, me dá, que nega de me dá. Sinta o que você quer sentir. Ou seja, plante aquilo que você quer receber de volta. Eu sei que muitas vezes é difícil porque nós fomos maltratados, nós fomos lançados fora, nós fomos jogados à loucura, à devassidão de falta de informação, principalmente, porque a informação seria as antenas ligadas a nós. Então, eles tiraram as informações, principalmente aqui no Brasil. As coisas que nós sabíamos lá fora, porque eu vim de fora do Brasil, vim da Europa, as coisas que a gente sabia e sabe lá, olha, nem se compara às que chegam aqui. Nem chegar aqui não chega, cara. É assustador quando a gente quer falar com as pessoas. Eles, quando você consegue chegar a essa informação, que agora eles tentaram mesmo tirar de toda a mídia social, eles colocaram como é farsa. É farsa, ou seja, mentira, para que as pessoas não acreditem e continuem nessa lamúrdia, nessa balbúrdia de sacanagem e ser vergonhice com a nossa espécie. Deu para você entender, gente? Nós precisamos abrir as informações e trazer a consciência, mesmo que espantosa seja para a humanidade atual, porque ela ainda tem a ligação com o seu Criador ativa. Mas eles estão querendo tirar isso até 2028. Até 2028. O Brasil, esquece o resto do mundo. Cada mundo vai passar o que ele tiver que passar para ser devolvido a ele a consciência que tinha, perdida, claro. Ele vai precisar acordar. Mas nós, o Brasil, precisa acordar primeiro, porque ele é o 8º mundo.
O Brasil, os brasileiros, aqueles que estão em corpos brasileiros, nascidos aqui, eles estão ligados ao oitavo mundo, que é o mundo de ligação de dois mundos. Você já viu que o 8 são duas bolas, quando ela deita vira o infinito. Nós vamos estar num ponto de ligação entre os dois mundos. Sabe aquele X? X. X. Pois é, aquele X ali, aquele ponto de ligação dos dois mundos, pois é, esse ponto nós vamos estar permitindo a interação entre matéria e espírito. O espírito seria aqueles que voltam do futuro para nos ensinar, por exemplo, que são almas que apareceriam para você como das sombras. Porque é uma sombra do futuro, ou melhor, do passado, depende de como você vê. Mas ele vem do futuro tentando lhe mostrar aquilo que iria lhe acontecer caso você permanecesse fazendo o que faz. Por isso ele tenta severamente te parar e você fica num terror horrível. Mas é a forma que ele tem de parar você nessa ignorância. Eu entendi isso lá atrás e pedi para eles não fazerem isso, principalmente com a minha esposa, por causa da sua ignorância atual que ela tinha naquele momento. Eles iam bater muito e ela ia aprender pouco. Tem muita gente aqui, não sei se você já viu, tem muita gente aqui que apanha e não aprende. Continua praticando as mesmas coisas como se fazendo aquilo que ele está apanhando mudasse o seu futuro. Não, pelo contrário, continua tirando ele de lá. E mesmo assim ele não tem capacidade de mudar. Não é uma ignorância muito grande? Chega um ponto que a pessoa cansa, não cansa? Fala, larga, deixa ele experimentar, deixa ele continuar experimentando. Fica um looping para a pessoa. No passado ele não consegue sair dele. Ele fica preso em um lugar ao qual se vê no mesmo lugar o tempo todo. Ele foge e termina no mesmo lugar. Não é assustador? Ele corre, faz um círculo tão grande e termina no mesmo ponto que começou. É absurdo, cara. É um negócio muito absurdo. A gente precisa mudar. A gente precisa criar uma linha reta para o futuro. E não ficar correndo atrás do próprio rabo, como uma serpente mordendo a si mesma. Nós precisamos reunir e unir o nosso povo de uma maneira tal que nós sigamos em frente e não fiquemos para trás na ignorância dogmática, política, religiosa. Precisamos quebrar isso agora, urgente, urgente. Gente, se você está entendendo isso, se você está compreendendo isso, num patamar ainda maior, nós precisamos nos unir. Eu sei que muitas pessoas vão ficar chateadas comigo por estar acordando a humanidade nesse aspecto, mas eu sou sincero, cara, eu não vou mais ficar no passado. Eu tenho aprendido com o meu futuro, com o meu povo das sombras. Na verdade, sou eu, no futuro, voltando atrás para me ensinar aquilo que me fez perder o meu segmento, o meu futuro. Então, eu tô com o coração aberto e sincero e pronto para aprender o tempo todo, com quem quer que seja. Por quê? Porque o Criador faz todas as coisas existir. Todas as coisas. Você não tem barreiras perante Ele, quando você está com Ele. Mas quando você está com um falso Deus, que tem um falso diabo, fica os dois batendo cabeça e você tomando no cu no meio da briga. Não. Olha, deuses é uma coisa do passado para eles que estão no futuro. Deu para você entender? Isso é uma coisa da necessidade humana religiosa. Não existe deuses. Existe um Criador universal, o Altíssimo, o Supremo, que governa todas as coisas que Ele mesmo criou e não há nada de errado naquilo que Ele faz, porque Ele não erra como nós. Então nós entendemos, no futuro, que nós precisamos ensinar o passado o que ele achou que estava errado, que foi justamente aquilo que tirou ele do futuro que seria dele. Não é difícil de entender, Nós só precisamos ser humildes, cara. Humildade é uma coisa que sai da religião. Aprender com tudo e com todos não é para todos. Não é para todos. Você entendeu? Não é para todos. Infelizmente, não é para todos. Alguns vão precisar que nós peguemos a mão deles, de verdade, seguremos eles e não deixemos eles serem destruídos, porque são tão ignorantes, tão baixos,
de consciência que para eles o certo seria permitir que nós sejamos destruídos com eles, para que eles recebam um céu e nós um inferno. Olha a ignorância, cara. Olha a ignorância, cara. Essas pessoas precisam ser seguradas, aprisionadas, apreendidas, para que elas possam ver o que elas fizeram e fazem de errado, mesmo sem querer, fugindo para um dito céu. Você entendeu o como é difícil? Nós temos um trabalho muito excelente para fazer, um trabalho extremamente elevado para a nossa pequena humanidade. Como uma formiga, imagine falar para uma formiga que ela tinha que fazer algo assim. Será que ela entenderia? Mas nós entendemos. Nós temos capacidade de consciência de entender, nós podemos fazer. O que precisa é vontade, é saber que você não está errado se fizer. Se você ouvir alguém diferente de você, que quer algo melhor ou maior que você, que talvez a sua vontade seja pequenina diante daquele que quer. O que nós precisamos ter e não podemos perder é a responsabilidade com que nós somos humanos. Nós não podemos entregar nossa humanidade pela irresponsabilidade a uma justiça de morte, que eles são severos quanto a isso. Você sabe disso, que ninguém vence a morte aqui. Tem criaturas criadas para matar, mesmo que você não queira acreditar. Ela um dia, se você não quiser, mesmo assim ela vai te visitar. E você sabe que a morte vai te encontrar. Todo mundo sabe disso, e já que ele sabendo disso, ele se vende ao céu, você vê. Mas ela, essa entidade chamada morte, ela quer parar o serviço que ela faz, porque inclusive, é engraçado, cara, inclusive ela entendeu. E ela queria encontrar pessoas que trabalhassem para ela, não para matar, mas para dar a vida dela, porque ela é responsável em matar, certo? Ela que tem a responsabilidade de decidir, eu estou falando disso de um ser que está acima de você, que escolheu uma criatura que faz o serviço para ela. É um pouco difícil de entender. Mas essa criatura ligada a ela faz a vontade dela. Então a vontade dela é a vida dessa criatura. Então o que ela decide, essa criatura faz. Então ela tira a vida ou dá a vida para quem ela quiser. Ou seja, aquela mesma criatura que viria matar você, amando dessa superiora, ela vem para tirar a sua vida, ou pode vir com o poder que ela tem e recebeu de toda a Terra, sobre toda a humanidade, de ao invés de matar, proteger daqueles que queriam que você morresse, porque quem perderia o futuro seria eles, porque já que eles matando você, eles se exaltariam no futuro sem você. Então, ela, ao entender que você entendeu, justa como ela é, porque todo mundo sabe que a morte é justa, ou não sabe? Pois é, o problema é que fomos ensinados na injustiça e achamos que ela seria injusta com o que ela fez. Não, ela é justa, que a morte é justa. Então, com justiça, não com santidade. O problema foi a santidade implantada nos corações através dos dogmas políticos religiosos. Se você entender a justiça, o que é justo, é só você ser sincero com você mesmo. Me dá, que é nega de me dar. Se você plantar uma coisa que você gostaria de sentir, então você vai saber o que é justo. Então, ao você entender o que é justiça, você pode tratar com justamente a morte. Aquele ser tá superior, que seria para você um alienígena, que foi dada a ele a ordem de decidir quem fica e quem sai. Então, ela, ao proteger você, ela faz com que você glorifique um anjo, vamos dizer assim. Mas aquele mesmo anjo viraria um demônio se ele viesse matar você. Ou seja, se aquele anjo para você, que seria protetivo, tivesse vindo para tirar alguém que quisesse te matar, aquele que morreria na mão do anjo, o anjo, para ele, seria um demônio, concorda? Porque veio desfazer a vontade dele. Pronto. Isso não é difícil de entender. Então, para quem a morte vem matar, ela é um demônio. Para quem a morte, como entidade, vem proteger, ela vira um anjo. É simples assim, só depende do lado que você está. Qual lado que eu estou? Nenhum dos dois. Eu estou do lado da humanidade. Eu gostaria com ela, que eu trato isso com as entidades dela, que todos fossem guardados. E o que eles me falaram é o seguinte: não dá para guardar a ignorância, amigo.
Não dá para guardar a ignorância. Não tem como preservar a ignorância, porque a ignorância é a destruição. Só podemos preservar, só podemos guardar e enviar anjos de proteção e não de destruição, quando a humanidade compreender a estupidez dogmática, política, religiosa que eles seguem por causa de alienígenas que têm inveja de quem vocês são, humanos, e precisam só se unir, reunir e trazer a proteção, que é de vocês mesmo, porque a terra é de vocês, vocês nasceram nela, foram os únicos que realmente nasceram nela, com toda a vegetação, todos os animais, todos os insetos, todos os nativos da terra. Vocês são nativos da terra e foram criados, no fundo, para cuidar dela, mas trabalharam como escravos para aqueles que se sentem superior a vocês, porque vocês foram criados à imagem e semelhança deles. Não é estranho saber disso? É estranho, cara, mas ao mesmo tempo é glorificante, é gratificante, porque a gente vai glorificar aquele que nos criou, o Criador Supremo de todas as coisas. Não simplesmente um Criador criado também, uma criatura, mas o Criador acima de toda a criatura. Deu para você entender? O que a gente precisa é só se unir de consciência, porque a única coisa que a gente tem é consciência. Com a consciência tirada a ignorância, aí o governo muda, você entendeu? Porque você recebe aquilo que você merece. Se o governo mudar, é porque você merece. Se o mundo mudar, é porque você merece. Merecimento, deu para você entender? Você precisa merecer. Para merecer, você tem que praticar. Aí veio a ideia do Jesus que pagaria para você mesmo sem você merecer. Isso é idiotice, isso é viagem na maionese. Está vendo o que a religião faz? Mente, engana você, que alguém pagaria por você. Vamos só imaginar aqui, só para a gente terminar essa historinha aqui, essa sinceridade do meu coração com vocês. Essa é uma outra coisa que eles me ensinaram numa dessas noites passadas aí. Viraram para mim e disseram assim, vem cá, você tem um filho, não tem? Tem. Ok. Digamos que um Deus, que se acha superior a você, e claro que eles são, eu não estou aqui questionando isso, não quero diminuir nada de ninguém, cada um é o que é. Toda a criação é o que ela é. O problema é a inveja. Ao invés de nos ajudar, vieram nos matar. Então, olha só. Imagine que você tem um filho. Eu tenho um filho, ok. E esse tal seu criador, que não é o criador supremo, mas o criador da sua raça, que criou você à imagem e semelhança dele, dissesse que precisa do seu filho para poder trazer perdão à humanidade. Aí, ele iria pedir ao seu filho que você o entregasse, fizesse um filho, entregasse esse filho realizado por você e a sua esposa, entregasse ele na mão desse Deus para cobrar dele todo o pecado da humanidade. Ele não tem pecado, ele é uma criança. Eu falei, poxa vida, olha, você me desculpa esse Deus aí, hoje, com a minha consciência, tá? Cada um faz o que quiser, todo mundo é livre. Eu aprendi e entendi dogmas políticos religiosos. E depois que eu aprendi, eu disse para ele, olha, não faria isso não, você me desculpa. Eu diria que até citei um nome, esse Yahvé é um sanguinário, um assassino. Porque eu não faria um negócio desse, porque os sacrifícios, a base de entendimento de sacrifício, veio pelo tal templo feito lá por Salomão. Lá foi sacrificado em troca, mas antes disso, gente, já existia sacrifícios a Baal. Já haviam outros tipos de sacrifícios no Egito. Isso não é uma coisa nova ou criada pelo judaísmo, não. O judaísmo criou a religião baseando-se em cima disso. Ou seja, só que lá eles não sacrificavam crianças, não sacrificavam humanos. Sacrificavam um animal no lugar do humano para que o animal pudesse entender na sua trajetória animalesca o que acontece para ver se ajudava os humanos. Deu para você entender? Bom, eu entendi isso. Foi eu que entendi. Então, aquilo não nada mais, nada menos do que uma tipificação ou um mundo inverso daquilo que nós deveríamos fazer. Parar todo o sacrifício da nossa terra. Beleza. Aí eu virei para eles e falei, olha, eu não faria isso não, você me desculpa, eu não entrego meu filho pela humanidade que
tem os seus pecados, tem as suas transgressões, é ele que conserte. Ele que tem que consertar. Se ele fez, por que alguém que não fez deveria pagar? Não, isso não é justo, isso é santo. Santos até eles podem aceitar porque eles gostariam facilmente de acertar suas contas assim, que alguém pagasse por eles. Não, mas a conta é dele, não é minha. Por que eu pagaria por ele? Ah, porque ele não tem condição de pagar. Não, a gente dá condição para ele pagar. Ele vai lá e paga. Se ele precisa pescar, a gente dá a vara para ele pescar, ele vai lá e pesca, mas quem tem que pescar é ele, quem tem que resolver a situação é ele, é dele. Não sou eu que tenho que resolver para ele, porque ele não vai aprender. O me dá, o sentimento dele que ele planta, nunca vai retornar para ele, porque eu impeço ele de aprender, ou seja, de retornar, ou seja, dele receber aquilo que ele plantou. Quer dizer, ele planta e eu colho? Que isso? O meu filho colhe? Não, isso não é justo, cara. Isso foi a maior farsa já implantada na nossa humanidade ignorante e ela precisa ser quebrada, ela precisa ser destruída da consciência humana. Não existe salvador. Existe a sua justiça que te leva para o futuro e salva você de uma entidade criada para matar você, que é a morte, porque ela é justa. É só ela encontrar justiça em você. Consertar, ela não tem problema em consertar. Ela até guarda você se você for sincero em consertar, porque ela tem interesse disso, ela quer justiça. Ela não quer alguém que pague por você. Deu para você entender? Ela quer que você reconheça o que fez. Eu, por exemplo, reconheci que eu fiz o mal para uma formiga. Gostaria de poder voltar. Eu não faço nada disso mais, claro. Eu entendi. Não sou mais burro. Deixei minha ignorância. Mas o que foi no passado ficou, não ficou? Está lá no passado. Está registrado. Eu lembro, está lá. Está no momento do passado. Se eu puder voltar ao passado naquele momento, antes de eu fazer aquilo, digamos que você veja a sua situação passada realizada. Você faria o quê? Ajudaria você mesmo, a não praticar aquilo que te tiraria do futuro ou deixaria você numa situação muito, muito, muito difícil de resolver. Então, não seria melhor que aquela situação não acontecesse para você? Ou seja, você não precisasse passar pelos testes que você passaria só por causa disso que praticou? Pois é, isso é justo, se você entender que você pode voltar e consertar, mas não vender os seus pecados nas costas de alguém. Entregar isso como salvação para os outros, porque isso não vai salvar ninguém. Vai deixar ele mais ignorante para fazer outras pessoas continuar pagando por ele até que a conta chegue para ele pagar. Porque ele não vai ficar isento disso, isso não é justo. Isso que vocês têm que entender, beleza? Compreenderam? Então deixa eu deixar isso aqui para vocês, essa aula, para vocês entenderem que nós precisamos guardar o que nós não fizemos. Nós precisamos proteger aquilo que não é nosso. Mas que pertence a nós por concessão, porque nós nascemos aqui nesse planeta. Então nós devemos e temos a obrigação de cuidar e até melhorar tudo o que temos, porque nós somos realmente pertencentes a esse planeta. Os outros que chegaram aqui até não tenho problema em dizer Anunnakis. Os Anunnakis chegaram aqui e já estavam na Terra. A Terra já existia. A Terra já tinha sido criada. Eles estudaram até, entenderam o funcionamento dos planetas aqui. Ou vendo a Lua, vendo o ano que a Terra percorre em torno do Sol. Como que acontece todas as coisas? E fizeram aqui uma morada. Só que a morada, ela é nossa, de nascença. Você entendeu? Nós nascemos aqui, eles apareceram aqui e quiseram tomar posse daquilo que é nosso. Nós precisamos tomar uma atitude quanto a isso, porque o desejo deles, se é que vocês não sabem, é que nós sejamos destruídos por uma bomba atômica. Ensinaria o homem a fazer e colocaria no homem a culpa dele ter destruído a sua própria espécie. Mas não é o homem que está fazendo isso, não. Nem quem está no governo, trabalhando para eles. Deu para entender? Você nunca votou em ninguém aqui, politicamente falando. Eles não deixam, eles iam deixar você que sabe fazer alguma coisa. Todo mundo que sabe não é cobrado? Cobrado de morte, por ter
consciência do saber e ainda atrapalhar o sistema que não sabe dele. Gente, é hora de acordar agora. A hora chegou. A gente, em 2023, podemos começar, ou agora mesmo, se você quiser, podemos começar a fazer diferente, porque a minha antena não foi arrancada. Não foi. A minha consciência continua intacta, não se perdeu, porque eu passei nos testes que a minha própria alma veio me comunicar. Que eu não precisava me entregar à ignorância que eu me entreguei ao passado. Porque se você não sabe, nós estamos numa linha do tempo já realizada, um looping. Isso aqui não passa de um looping. E que, ao qual as sombras do futuro conseguem voltar para te falar. Então elas não são más não, tá? O povo das sombras é nada mais, nada menos do que você no futuro. Ou sem ele, ou sem ele. Voltando para te orientar. Trazer a você a consciência daquilo que você foi e deixou de ser por ter morrido, perdido. É as sombras do passado. Deu para entender? Mas elas aprenderam. E quando você volta ao passado e o passado é aberto para você, elas estão lá para te proteger e te ensinar. Eu pude ouvir e aprender com as minhas próprias sombras. E entendi. Então minha antena não pôde ser cortada. É por isso que eu estou aqui falando para você, para ver se a sua também não é. E você não deixa, pela ignorância, sua vida ser ceifada. Beleza? Tamo junto nessa? Bom, se estamos junto nessa, rapaz, deixa de arrogância, deixa de se sentir superior. Vamos ser um coração, vamos ser a mente, em prol da nossa própria terra, da nossa própria humanidade. Vamos fazer um serviço só em comum, vamos proteger o nosso povo. Nós temos seres aqui que têm poderes para isso. Estou te falando, não só eles, mas também as sombras, que somos nós mesmos, vivas com a gente para o futuro. Beleza? Elas podem nos ajudar, assim, grandemente. Não as veja como má, mas veja como boas, voltando para te avisar. Beleza? Beleza? Vamos junto? Então vamos nos unir, reunir. Procure os midotados se você não está nos midotados, porque os midotados pertencem às sombras do passado. Ou seja, midotados dotados de midote, ou seja, midote, como eu disse, é sentimentos no plural. Os dotados de sentimentos. Midá é sentimento no singular. Então, a única lei que os aliens que nos criaram, todo o universo das 13 constelações, tem, é só uma lei, uma única lei. Midá, keneged, midá, ou seja, medida por medida, coisa que o religioso não gosta, porque ele sabe muito bem o que ele faz. Ele sabe muito bem o que ele planta, então ele não quer colheita, ele espera que alguém pague pela plantação dele, ou colha para ele. Mas me dá medida por medida, ou seja, sentimento no singular por sentimento. Ou seja, vamos simplificar ainda melhor para você entender. Aquilo que você der a sentir, plantar no coração dos outros para sentir, com certeza, amigo. Com certeza, não duvide disso. Ainda que demore um pouco, vai chegar para você. Será sentido por você. Então, ou seja, aquilo que você fizer sentir, será sentido por você. Então, procure sempre os seus sentimentos, nos seus sentimentos, os melhores, para evitar que você plante algo que você não quer colher. Beleza? Seja duro muitas vezes, seja sincero muitas vezes, ao qual as pessoas não gostam, mas seja, por quê? Porque a sinceridade vai voltar para você e o cuidado sobre você vem daquela que deveria te matar, mas pela justiça que você agora começa a carregar, ela vem e manda te proteger. Beleza? Estamos juntos nessa, galera. Procure a gente, reúna-se com a gente, espalhe esse áudio, divulgue, deixe outras pessoas saberem, deixe as pessoas entenderem, porque o único jeito de sair da entropia, se você não sabe, procure o que é entropia. Entropia. O único jeito de sair da entropia que os dogmas políticos religiosos colocaram na gente é informação, justamente aquilo que eles não deixam o Brasil e nem o mundo saber se eles se atrapalham o que eles querem fazer. Beleza? Tamo junto, hein, galera? Junto, ninguém solta a mão de ninguém.